Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é os principais destaques do novo guideline da ADA 2023. Pessoal, como nós temos tradicionalmente, anualmente, essa atualização do guideline da American Diabetes Association, agora, para 2023, não seria diferente. Nós tivemos aí algumas mudanças, algumas delas que já haviam sido indicadas no guideline conjunto da ADA, com a Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, EASD, principalmente relacionados a tratamento farmacológico, tratamento da hiperglicemia em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. E essas novidades sobre terapia farmacológica, a gente falou num podcast sobre esse guideline em conjunto, ADA-EASD. Então a gente vai trazer aqui novidades de outros capítulos desse guideline 2023 da American Diabetes Association. Luciano, fala aí para o pessoal, ao final desse podcast, 3 coisas que eles terão aprendido. Novidades, quando começar tratamento farmacológico no pré-diabetes, mudou um pouquinho ali, um ponto de corte novo. Doença hepática gordurosa, não alcoólica, né? No caso do diabetes também, eles colocaram um fluxo um pouquinho mais organizado. E o tratamento da hipertensão no paciente diabético, né? Como a gente já falou, o fluxo de tratamento de hiperglicemia veio do Congresso. Então, só aquele capítulo a gente hoje não vai falar, né? Mas ele vai falar das outras partes. Perfeito. Vamos começar então falando sobre pré-diabetes. Quais são as novidades do Guideline ADA 2023 sobre a abordagem do paciente com pré-diabetes? No pré-diabetes, a gente apareceu algumas coisinhas, né? A gente deveria, primeiro, aquela história de você ter situações que podem cursar com hiperglicemia e que você deveria rastrear para risco, né? Porque pré-diabetes não deixa de ser uma situação de risco para evoluir para diabetes. Então, outras situações que têm risco, você também deveria rastrear o diabetes ou o pré-diabetes, né? Fazer a glicemia e ver como é que você vai enquadrar. Então, o primeiro ponto, paciente que começasse estatina, que a gente sabe que existe uma associação do uso de estatina com o novo caso de diabetes. Então, se o paciente tem início de estatina, você deve rastrear diabetes, né? Assim, já foge um pouco do cenário da endocrinologia, porque a gente acaba começando estatina num paciente que já tem diabetes, na maioria dos casos, né? É o contrário, né? Acho que o cardio, às vezes, vai pegar um pouco isso, ou o generalista, de repente vai pegar um paciente que tem ali algum outro fator de risco cardiovascular, ou já fez um evento e você vai começar... Mas se for prevenção secundária, não tem nem o que discutir, né? Você vai ter que rastrear a diabetes também, né? Sim. Para contextualizar, né, Luciana? Porque a gente sabe que a estatina, ela aumenta a chance de um paciente evoluir do pré-diabetes para o diabetes. Mas só para deixar muito claro que mesmo que a gente, ao fazer o rastreio, dê o diagnóstico de pré-diabetes, a gente não vai descontinuar nem diminuir dose da estatina. Porque o benefício da estatina sobre a prevenção cardiovascular supera o risco de progressão para diabetes. Isso, desde que você tenha começado a estatina com a indicação correta. Com a indicação né? Porque, correta, às vezes isso. o pessoal também assim, exagera um pouco, aí acha, meu colesterol está passando do limite, vamos começar a estatina. Então, nem tanto, nem tão pouco. Né? Do mesmo jeito que tem um grupo que evita muito estatina, porque acha que vai dar dor muscular, vai dar hipogonadismo, vai dar alguma coisa. Também tem aquele pessoal que quer tratar demais, né, e acaba antecipando o início da droga sem uma indicação formal. Aí, nesse caso, aí não vai ter benefício, você só vai ter o risco. Aí você pesaria, de repente, um pré-diabetes, um cara que começou estatina, você reviu a indicação da estatina e você não concorda, de repente você pode, né, discutir ali alguma coisa, né? Perfeito tocar nesse ponto, Luciano, porque o que a gente vai ter com grande frequência são pacientes com pré-diabetes que apresentam também outros fatores de risco cardiovasculares, né? Vão estar naquele contexto de síndrome metabólica, hipertensão, dislipidemia, e com grande frequência, ao diagnosticar o pré-diabetes, você também vai acabar indicando uma terapia com estatina. Então, não deixe de, se tiver de fato um risco cardiovascular elevado, se tiver indicação, prescrever estatina para aquele paciente porque ele tem pré-diabetes. Isso. E do contrário, se é um paciente que não tem pré-diabetes e começa a estatina, lembrar de fazer essa avaliação periódica, esse rastreamento para diabetes mellitus. Isso. Outro ponto interessante foi a história na linha cardiovascular, a história da pioglitazona no cérebro vascular, né? Essa eu achei bem interessante. A gente tinha um estudo, foi o estudo IRIS, né? O estudo IRIS, se você quiser falar em português. Foi um estudo que pegou paciente com pré-diabetes, exatamente, e que tinha tido um AIT, tinha tido um evento cerebrovascular transitório ou um próprio AVC isquêmico.
Então, aquele paciente ele ainda não tinha diabetes, ele tinha um cenário de pré-diabetes e usou pioglitazona, reduziu o novo evento, né? Então, a pioglitazona entrou ali quase naquele que a gente vê hoje, né, de SGLT2 em diabéticos e não diabéticos. Então, pegou não diabéticos, uma droga que serve para tratar diabetes, e ela, por seus efeitos vasculares, acabou reduzindo a chance de ter um novo evento, né, independentemente da questão do controle glicêmico, né? AVC, no caso, o evento, né? Isso, o evento cerebrovascular, né, AVC. Então, a gente vai considerar a pioglitazona nesse paciente que tem pré-diabetes, que já sofreu um AVC, seria isso? Isso, e aí foge um pouquinho porque a gente tem que a droga que normalmente se usa para tratar pré-diabetes é a metformina, né? Mas aí, assim, a finalidade de usar metformina no pré-diabetes é evitar que você vire diabético. A finalidade de usar pioglitazona nesse cenário é evitar que você tenha um novo evento cerebrovascular. É quase uma prevenção secundária na história. Já teve um primeiro evento. Né? Mas a gente também tem uma evidência de que a pioglitazona evita essa progressão para diabetes. Acaba reduzindo essa progressão, né? Mas aí fica aquele cenário específico dentro daquele ponto, ali caberia a pioglitazona, né? É mais uma individualização que a gente já tinha em relação ao pré-diabetes, inclusive tem na diretriz da SBD, de você fazer no pré-diabetes a pioglitazona para pacientes que têm hepatite não alcoólica. E agora, com a ADA, vem mais um perfil de pacientes em que a gente poderia também indicar a pioglitazona no lugar da metformina. Perfeito. E cada vez mais, quando vão se publicando essas novas diretrizes, a gente vê que vai se individualizando e vai compartimentalizando cada vez mais o paciente com diabetes. Né? A gente tem que ir agora com pré-diabetes também. E, assim, não falando, já que a gente não vai falar do capítulo de tratamento, mas a gente pode usar isso nesse cenário. Ele coloca que se você tem outras comorbidades e você tem uma droga que vai ter benefício para a comorbidade, você trata a comorbidade. Então, por exemplo, um paciente que tem obesidade e diabetes, que é a maioria, se você vai iniciar um GLP-1 para tratar a obesidade, você está tratando o pré-diabetes também do mesmo jeito, né? É aquela história, a indicação da medicação não vai ser o pré-diabetes. Se a indicação for só o pré-diabetes, a indicação é metformina. Isso. Se for a doença cerebrovascular, aí pode ser pioglitazona. Se for um paciente com doença renal crônica, pode ser SGLT2, porque diminui em diabético e não diabético. Se for obesidade, pode ser GLP-1, porque você está tratando a obesidade, mas não porque você está tratando o pré-diabetes especificamente. São drogas que vão diminuir a progressão do mesmo jeito, né? Mas, assim, você vai ter um outro cenário específico que você vai colocar para aquilo ali. E aí, quando a gente fala em prescrever pioglitazona, sempre vem aquela preocupação com efeitos adversos, ganho de peso, edema, fraturas. E o guideline fala sobre isso. Em você considerar fazer uma dose mais baixa. Porque quando a gente pensa no estudo IRIS, a gente pensa numa dose alta de pio, 45 miligramas, né? Então, uma forma de tentar contornar essa situação seria usar uma dose mais baixa, começar com 30, começar com 15, talvez chegar a 30 miligramas de pio. E evitar também, lembrar que as contraindicações permanecem da pio, né? Então, o paciente tiver osteoporose, o paciente tiver insuficiência cardíaca. Aí você não vai usar a pioglitazona, né? Insuficiência cardíaca sintomática, né? Porque aí você tem. Estamos falando de opções para a terapia farmacológica do pré-diabetes e a indicação para esse tratamento farmacológico do pré-diabetes é um dos destaques desse novo guideline. O que é que tem de diferente aí, Luciano? É porque eles criaram mais números, né? Assim, parece que essa ideia de todo ano você lançar um documento novo, você tem que aparecer com alguma novidade. Tem que inventar alguma coisa. Tem que ter alguma coisa não pode novo, terminar. Ali. Parece que o assunto não tem que ter alguma coisa para puxar assunto, como diz a história, né? Então, a gente já tinha aquele cenário do paciente que tivesse uma obesidade mais grave, teria maior benefício, né? A gente sabe que paciente idoso tem menos benefício da terapia farmacológica com metformina, né? Então, o paciente mais jovem é que mais vai ter benefício. E tinha aqueles pontos de corte dos níveis glicêmicos, mas que ficava sempre um pouco solto, né? Então, ele botou pontos. Já tinha uma recomendação, glicemia e jejum acima de 110, aí você poderia considerar tratamento farmacológico. Hemoglobina glicada acima de 6, né? Porque o intervalo é 5,7 até 6,4. Então, se tivesse do 6 para cima, você teria uma maior tendência de progressão, então tem uma maior tendência também de começar medicamento. E colocaram o TOTG aí no meio, né? O TOTG é um teste de tolerância, onde a gente usa uma sobrecarga de glicose com destrozol e dosa 2 horas depois. Se der acima de 200, já é diabetes. Se desse entre 140 e 199, você teria intolerância à glicose, né? A terminologia que a gente usa é essa.
Aí botaram um 173 aí no meio, né? É como se fosse talvez aí um ponto intermediário, nem dá no meio, né? Dá um pouquinho mais para cima, né? Sim. O 173, se for de 173 para cima, teria a indicação da metformina. Acaba sendo ali mais uma coisa, mais um pontinho ali de decoreba na história, mas assim, cabe a ideia. Já caberia, né? A gente já sabe que se o paciente tem glicemia de jejum alterada e intolerância, ele tem um risco maior de progressão para diabetes do que o que tem só glicemia de jejum alterada, né? Então, acho que é um somatório. Se você pegar glicemia alterada, hemoglobina alterada, TOTG alterado, a chance de virar diabético é muito alta. Então, aí cabe, né? E na prática, já era uma coisa que incomodava, assim, pelo menos para mim, quando eu vi um TOTG que vinha ali 190, por exemplo. Tá, não fechei diabetes. Mas bateu ali, chegou muito perto. Então isso já me incomodava. Será que esse paciente não merece a metformina? Eu ia comentar exatamente isso. Poucas vezes eu deixei um paciente com TOTG 2 horas de 180, 190 e para casa sem metformina. Na prática é só estar ali autorizando mais. Isso. Embora, que assim, quando ele lista as indicações lá na diretriz, ele não coloca essa história do TOTG 173 ali como se fosse uma indicação mais formal. Ele bota lá mais embaixo, mais discreto, mais tímido. Ele bota como um critério a mais. Vai intensificar tratamento, isso, né? E ele bota intensificar tratamento, né? Você bem solto, né? Você diz, olha, agora você tem que realmente ver mais. E aí, como o Luciano colocou, essa intensificação poderia ser um análogo de GLP-1 para um paciente que tem obesidade, por exemplo, isso, né? Não necessariamente a metformina. Uma condição associada. E aí, resumindo, né? Então, as indicações elas vão permanecer lá. O paciente tiver obesidade, você vai fazer metformina. Se o paciente já tiver história de diabetes gestacional, vai fazer metformina. Aí a glicemia acima de 110, hemoglobina glicada acima de 6 e agora essa parte do TOTG a partir de 173. Seriam as indicações. Esse ponto de corte da glicemia e da hemoglobina glicada, a SBD já estava usando. Já estava aqui, né? Não ficou diferente. Sim. Até eles falam mais de síndrome metabólica aqui no Brasil, né? A SBD já coloca essa história, né? Concomitância com síndrome metabólica, com hipertensão, como sendo indicação de tratar o pré-diabetes. E é sempre assim, gente, é considerar tratar, né? Porque a mudança de estilo de vida, a perda de peso, acaba sendo o melhor tratamento para esses pacientes. No DPP, a metformina empata no máximo com modificação de estilo de vida, né? Ela nunca ganha, né? Tá certo que era uma modificação um pouco mais intensa, mas a ideia é essa. Mas às vezes, né, a gente tem a sorte de pegar aquele paciente extremamente motivado, que a gente tá vendo que tá fazendo realmente a dieta, tá fazendo atividade física, tá perdendo peso, e às vezes dá para segurar. Digo, não, e aí você vê a glicemia já tá abaixo de 100. Exato. Não, você não é obrigado a iniciar a metformina. Pode até ser uma motivação, você não vai precisar começar remédio, né? Exatamente. Muito bem. 2022 foi um ano em que nós tivemos muitas publicações sobre doença hepática gordurosa não alcoólica, né? O ACE publicou, a American Heart publicou sobre o tema e agora a American Diabetes Association não quis ficar de fora e trouxe lá algumas atualizações sobre o manejo de pacientes com diabetes e doença hepática gordurosa não alcoólica. Isso. Algum ponto que chamou sua atenção, Luciano? Ele só organizou, na realidade, né? Porque, assim, o que é que acontece com a doença hepática gordurosa? Tem uma prevalência muito alta, né? Então, assim, você vai encontrar muito paciente com esteatose e tem esse espectro muito amplo, assim, vai desde a história da esteatose, esteatohepatite, um paciente que já tem algum grau de fibrose, que pode chegar na história do hepatocarcinoma. Então, é uma frequência muito alta. Nos Estados Unidos hoje já é a principal causa de transplante hepático, de doença hepática avançada, né? Já ultrapassou hepatite viral e álcool como causa principal. Lembrar que nos Estados Unidos a obesidade é até mais prevalente do que aqui no Brasil, né? Então ele fez um fluxo mais organizado em relação a essa parte de diagnóstico. Muita gente está falando sobre, mas assim, a gente tem muito pouca opção terapêutica que não seja realmente perda de peso, modificação do estilo de vida e uma perda de peso mais significativa para você conseguir reverter, né? Então tem muita coisa para diagnóstico e manejo acaba não tendo assim, tanta correspondência, né? O que eu vi de semelhante ao guideline do ACE seria a recomendação do FIB4, o score FIB4, para rastreamento, porque ele traz que o mais importante do que simplesmente fazer um ultrassom, identificar que há esteatose hepática, é você avaliar o risco de fibrose. Então, o rastreamento já poderia ser feito com o cálculo do FIB4, que é relativamente simples, né? TGO, TGP, plaquetas, você consegue um resultado. E a partir desse resultado, desse score, define conduta. Se vai para elastografia,
Você vai Isso. pensar em biópsia hepática, você vai manter apenas o segmento clínico desses pacientes. E aí, assim, para quem está na ponta, para quem está aí atendendo o paciente, minha gente, ó, não vai decorar os pontos de corte lá, 1,75, não precisa decorar. Então, assim, se você tem a calculadora vai lhe dar o resultado. O FIB4, como eu estou dizendo, é um score para avaliar risco de fibrose. Se dá baixo risco, então você encerrou por ali, né? Aquela ultrassonografia, óbvio, você vai reavaliar ao longo do tempo, vai dizer ao paciente que ele tem que perder peso, porque se ele tem diabetes, se ele tem síndrome metabólica, ele tem que perder peso, né? Assim, isso faz parte. E o ultrassom, Luciano, para o paciente, às vezes é mais importante do que você falar um score. O seu FIB4 deu baixo. Para o paciente, ele vê o ultrassom e diz, tem gordura, a gordura sumiu. Isso, mas a história é muito essa, né? Assim, ultrassom é um exame operador dependente que, às vezes, né, se pegou um paciente obeso, deitou ali e vai fazer ultrassom, a chance de que o cara escreva que ele tem esteatose é altíssimo. É muito alto, né? Então, e essa história de você quantificar que até 33 é leve, até 66 é moderado, acima de 66, o cara, como é que ele vai, assim, como é esse cálculo, assim, com essa precisão toda? A gente já conversou várias vezes. Isso aí a gente, inclusive, já teve podcast disso, esse negócio de esteatose moderada, leve aí. E a sensibilidade da ultrassom também não é essas coisas todas, né? Você pode pegar um paciente, sim, com transaminase estocada, que você veja ali uma síndrome metabólica, acha que tem doença hepática gordurosa, e a ultrassom está normal. Por isso que eu acho que o ultrassom é muito mais, assim, na prática, para o paciente ver e se assustar. E dar o choque, né? E dar um choque do que realmente para... E se a gente pegar todas essas diretrizes que Ícaro falou, acho que a mensagem final que ficou 2021 para 2022 para a gente trazer agora para 2023 é que o FIB4 deve ser feito nos nossos pacientes com diabetes. Isso. E eu acho que a transaminase aí ficou um negócio interessante, porque a gente falava muito aqui que a elevação de transaminase é muito discreta, né? Na doença hepática gordurosa. E ele botou um ponto de corte de 30, independentemente a referência do laboratório. Então, assim, às vezes a gente pegava muito, e até no podcast a gente conversou sobre isso, aquele paciente ali com 35 de transaminase, não é uma transaminase normal. Tá? E está dentro do valor de referência do laboratório. Está dentro do valor de referência, você pode achar que é normal, mas, né, dentro do contexto, se ele tem todo o critério de síndrome metabólica, é um negócio que tem que chamar atenção. Massa. Então, moral da história... Principais pontos: atentar para o valor das transaminases e calcular o FIB4 se ainda não está calculando, certo? Paciente com diabetes idoso, certo? Nos últimos anos, tem se dado atenção especial a esses pacientes. A gente já tem aí há algum tempo publicação de metas flexíveis para o paciente mais idoso, para o paciente mais idoso com comorbidades. E a minha impressão é que esse novo guideline resolveu detalhar um pouco mais, né? Ousou um pouco mais na abordagem desses pacientes. Até demais, né, meio Eric? complicando, né? Assim, ficou essa historinha. Então vamos lá. O que é que a gente viu de importante desse novo guideline da ADA sobre a abordagem do paciente idoso com diabetes? Ele falou muito dessa história que a grande polêmica, já adiantando para a polêmica, é de desintensificar tratamento, né? Assim, eu acho que você ter uma meta mais flexível para o idoso é uma coisa que todo mundo na prática já considera, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem aquela meta de ter uma glicada abaixo de 7%. Beleza, a gente tem a meta de 7%. O idoso, se for um idoso frágil, um idoso com comorbidade, um idoso com limitação, aí você bota para 8, 7,5, 8. Beleza, eu acho que todo mundo também já faz isso na prática, né? Chegou um paciente 80 anos no consultório, mesmo que ele esteja bem e tal, está usando ali 2 medicações, chega com a glicada 7,8, eu não vou ter essa ânsia de intensificar a coisa, porque se ele chegou a 80 anos sem porque o controle glicêmico é complicação microvascular. Então, se ele chegou com 80 anos sem complicação microvascular, a chance de que ele venha a desenvolver depois disso é menor. Então, o risco de eu intensificar e fazer hipoglicemia é pior. Então, acho que a grande questão é essa, né? A mensagem é evitar a hipoglicemia. Essa mensagem já era suficiente. Então, acho que não precisava dessa complicação, dessa confusão. Só fazendo um resumo, eles complicam, por exemplo, o paciente está usando a insulina, está ali com a glicada de 7, é um paciente idoso, frágil, com comorbidade, você ir tirando o tratamento. É uma coisa que geralmente a gente não tende a fazer, né? Claro que a gente vai diminuir dose se o paciente começa a fazer hipoglicemia. Mas se esse paciente está sem hipoglicemia, está bem, está ali 7,2 de glicada, para que eu vou andar para trás? E o que ele coloca é meio que dá uma ré aí, uma marcha ré no tratamento, tirar a insulina. Então, vamos dar um exemplo do que eles falam. Por exemplo, ele fala que seu paciente está usando insulina prandial, né? Menor que 10 unidades,
você poderia pensar em suspender essa Isso. insulina e otimizar o antidiabético oral. Então, mas aí qual é o problema? O antidiabético oral, a gente tem uma série de limitações de usar antidiabético oral no idoso, né? Então você vai falar, vou intensificar com o quê? Sulfonilureia. O risco de hipoglicemia com sulfonilureia, dependendo da sulfonilureia, é maior do que a insulina. Então, Concordo. assim, a insulina você tem um mínimo de controle do efeito. A sulfonilureia não. Então o paciente já está usando prandial, ou seja, ele já passou pela basal, a basal não controlou, já iniciei prandial, vou voltar para sulfo, assim, é uma coisa que... O que ele coloca seria a metformina, né? metformina- Aí vai ter que avaliar a taxa de filtração glomerular. Isso. E os pacientes, na maioria, já estarão Já em está. uso. E eles já né? estão a gente tá falando metformina, de geralmente. Se ele não está com metformina é porque já não tolerou antes, né? Qual a situação que eu acho que seria assim, factível isso? Então, a gente tem um paciente, um idoso, que tem lá um sobrepeso, uma obesidade, está com esquema basal bolos, certo? Usa dose baixa de bolos e você quer começar um agonista de receptor do GLP-1. Sim. Sim. Mas aí lembrar de Aí tá avaliar, falando- avaliar a massa muscular, porque Perfeito. o idoso Ainda tem tem toda a isso, né? sarcopenia. Ainda tem isso, Então, às vezes você tem um obeso, mas tem sarcopenia. Então, talvez você perder peso, óbvio que perder peso sempre é bom, mas é um peso que um paciente ali que ele precisaria ter um mínimo de ajuste para ele não perder massa magra ou até recuperar um pouco de massa magra, né? Então, isso aí tem que ser individualizado um pouquinho nesse paciente idoso. Não dá para botar uma regrinha e generalizar, né? E aí a gente tem essa evidência fácil de que você usar insulina basal com GLP-1, inclusive, que a gente tem preparações combinadas já de cara, você pode aprandiar, assim, o GLP-1 substituir a prandial, mas isso no sentido da intensificação. A gente não tem essa evidência no sentido de desintensificação. A gente não tem estudo usando combinação fixa, no paciente já está com basal bolos, voltar para a combinação. A gente tem o cara que está usando basal e um grupo vai para bolos e um outro grupo vai para a combinação fixa. Aí beleza, a combinação fixa funciona. Já está em basal bolos, volta para a combinação fixa, isso eu não tenho. É off-label, inclusive. inclusive. Na bula não, É não off-label, pode. sim. Não pode, não, né? Assim, não, coloca que não deve fazer, né? Então, assim, você fica ali meio em cima do muro. A grande medicação é o IDPP-4, mas cairia na mesma situação se o paciente for insulinopênico. Não sei se o IDPP-4 vai ter tanto E eu benefício. acho que não tem potência para substituir uma insulina prandial. E E assim, Isso. ele bota uma dose que eu achei alta, tipo, se for 10, tipo, se você tiver com 9, 8 unidades, tira tudo. E vou substituir o inibidor do DPP-4? Isso. Não sei se vai conseguir controlar, não. E a última, ISGLT2, que a gente tem algumas coisas ali com idosos, a gente não tem evidência dos benefícios cardiovasculares na população idosa, porque não participaram dos estudos de desfecho cardiovascular. Então, você não pode falar que 80 anos vai diminuir o risco dele ter evento. Não pode falar que 80 anos vai diminuir o risco dele ter doença renal crônica, porque não tem no estudo. Esse povo não entrou nos estudos. E aí vai ter a história de, sei lá, potencializar alguma coisa em relação à hipotensão, embora a gente tenha evidência de que não aumenta a queda, não aumenta a fratura nessa população também. Mas tem a história de tirar a insulina e botar a ST2 e a acetacidose. Né? Aí vai... No idoso, Ixi, né? Maria, Enfim, então acho que o moral da história é flexibilize o alvo do seu Isso. paciente idoso, principalmente se ele tem comorbidades, né? Se é um paciente assim com funcionalidade muito comprometida, avalie de fato desintensificar o tratamento se você achar que ele está acarretando um maior risco de hipoglicemia. Eu acho que é mais Mas, interessante você otimizar a subida do que querer fazer a descida, né? Então, assim, talvez você, quando entrou com basal, talvez não ter tanto medo de basal, talvez fazer uma combinação antes, entendeu? Porque a dose do GLP-1 fica menor e aí você não precisa ter tanto anorexia e tal. E fazer escolhas que reduzam o risco de hipoglicemia. Isso. Vai usar uma Exato. basal, tenta usar uma degludeca, né? Uma glagina U300. Perfeito. Próximo ponto é um ponto que sempre tem novidade. Acho que sai um guideline a cada 3 meses. O povo enlouquece com isso, muda o tempo Vai todo, haver né? uma atualização sobre doença renal do diabetes, tratamento. O pessoal da nefrologia adora, né? Então, quais são as novidades desse guideline da ADA 2023 sobre doença renal do diabetes? Não, o pessoal da Nefro está adorando porque eles não tinham nada para tratar nada. Então, apareceu esse estado de doença renal diabética, que é o ISGLT2, né? A grande questão é o ISGLT2, né? A gente teve a publicação do DAPA-CKD ano passado, 2021, né? Já tinha essa evidência. Tinha o Credence antes com a canaglifosina, a gente teve o EMPA renal, então a gente meio que abordou tudo. O que mudou muito, claramente, foi a história que o fluxo antes era a prioridade era o paciente com albuminúria, né? Porque o ISGLT2 teria benefício em relação à hemodinâmica do glomérulo e principalmente no hiperfiltrante, que é o proteinúrico.
né? Então, se tivesse proteinúria, você dava prioridade para o ISGLT2. Se não tivesse proteinúria, poderia ser GLP-1 no fluxo, né? Seria ISGLT2 ou GLP-1, priorizando a questão cardiovascular, porque o renal crônico tem maior risco. Com o EMPA-renal pegou paciente sem proteinúria, né? Então, assim, e mostrou benefício na análise de subgrupo, não foi ali uma população específica, né? Lembrando sempre isso. Aí você acabou tendo essa nova evidência e que doença renal crônica, de forma geral, entrou para a ISGLT2 sempre, né? Que também já era uma prática habitual, né? Sim. Acho que foi por aí. Então, e aí fica aquele ponto de corte de 20, né? É, Bem estabelecido para assim, iniciar tratamento. Suspender só se iniciar a terapia dialítica. Começou gliflozina, caiu para 12, taxa de filtração glomerular. Já estava usando, mantém, só vai suspender se iniciar hemodiálise. Enquanto você não inicia, se tiver, né? Não, claro, se tiver menor do que 20, não inicia. Isso. Mas se já estava em uso e caiu para 12, obviamente que eu não estou falando de uma queda aguda, Aí, tá certo? isso que eu ia falar agora. Ao longo do Caindo, tempo, né? O acompanhamento. Aí você pode manter até iniciar E sempre diálise. lembrar que quando a gente inicia esse paciente com clearance muito baixo, o objetivo não é controle glicêmico. Boa. É proteção renal. Boa. Esse negócio do 30%, pessoal, é porque assim, isso é um critério de lesão renal aguda. Tá? É como se você, ao alterar aquela hemodinâmica renal, aquele fiapinho ali de função renal, né? Então, assim, aí você teria que reconsiderar esse contexto. Isso vale para IECA, isso vale para diurético, para qualquer coisa que você for fazer nesse cenário. E aí teria esse limitador em cima disso. Então, às vezes você pegar ali um 22, 23... Mas aí tem estudo mostrando que não aumentou o risco de lesão renal aguda nos estudos de desfecho renal. Né? E além dessa atualização sobre gliflozina na doença renal do diabetes, a gente tem também atualizações sobre finerenona, né? Antagonista de receptor mineralocorticoide. Porque a finerenona teve os 2 estudos, tem o Fígaro e o Fidelio, e eles mostraram benefício tanto na questão de progressão de doença renal crônica, como na questão de proteção de desfecho cardiovascular, né? Lógico, de desfecho cardiovascular foi com uma faixa de filtração um pouquinho mais alta, ali da entrada era perto de 60, não era tão baixa. Então você acabaria tendo um risco maior de usar aldosterona, por isso que a gente não usa na prática clínica. Aldosterona, né? Espironolactona, bloqueador da aldosterona. A gente não usa rotineiramente espirono nesses pacientes, né? Aí, assim, o finerenona mostrou uma segurança maior nesse sentido, né, por ser mais específico em relação ao bloqueio. E eles recomendam para o paciente que tem diabetes, com doença renal crônica, com albuminúria, para reduzir evento. E aí seria como uma droga a mais. Ele coloca isso no guideline, né? Não é para substituir o IECA nem a gliflozina. Continua IECA e a gliflozina sendo o carro-chefe. Aí fica aquelas perguntas, né? A gente ainda não tem um estudo comparativo de dizer assim, ISGLT2 ou finerenona, não tem um estudo, eu botei um grupo para uma coisa, outro grupo para outra coisa. O número de pacientes usando o ISGLT2 dentro dos estudos da finerenona é 15%, 20%. A análise desse subgrupo não mostrou diferença. Eu vou chamar a 5ª atualização desse guideline com uma pergunta, né? Você que está acompanhando a gente atualmente, qual é o ponto de corte de pressão arterial que você usa para iniciar tratamento de hipertensão para o seu paciente com diabetes? Eu imagino que todo mundo pensou 140/90, né? Luciano, qual é a recomendação atual da ADA? Para diabético de forma geral, eu quero baixar para 130/80, né? Então você baixava ali 10 em cada um, né? Para decorar mais fácil. Mas agora 130/80 já é ponto para você começar tratamento. Ele diz, mas, de novo, considerar tratamento, é aquela velha história de ficar criando novidade. E aí, como é uma novidade sem evidência, ele diz, pode ser que, né? Porque às vezes tem a história da hipertensão do avental branco, a gente, como endocrinologista no consultório, vai medir pressão arterial e depois repetir, até ficar estável nas 2 medidas. Isso aí não faz no dia a dia, né? Então, talvez o cardiologista vai participar mais disso aí junto com a gente, mas se a gente verificar uma pressãozinha ali acima de 130, acima de 80, deve-se considerar, se o paciente está usando nenhuma medicação antipertensiva. Basicamente ficou a indicação de começar o tratamento o alvo. Isso. Né? Que o alvo já era 130/80, isso não mudou. E esse já era o alvo da diretriz da SBD de hipertensão também. Se tiver doença coronariana, doença renal, o que for, 130/80. Tem a história de não baixar demais, né? Não baixar demais, né? Paciente com doença coronariana. Novidade interessante, o pessoal vai começar a alegar agora para os pacientes com pressão 135 para vir para o consultório, né? Isso, né? Começar aqui uma losartana. Legal. Então é isso.
Se você também quer saber como ficou o capítulo desse novo guideline sobre o tratamento farmacológico do diabetes, né? Metformina, gliflozina, tirzepatida, que está nesse novo guideline, vai lá e acompanha nosso podcast que eu gravei com o Luciano, que é um podcast de um guideline conjunto, ADA e EAGE. Eu acho que saiu ali por volta do mês de novembro. E aí está exatamente a mesma coisa o capítulo atual desse guideline. Até a próxima. Até mais. Até mais, pessoal.